Aleluia. Bom dia, queridos. Que alegria estar na casa do Pai. Como é bom. Como é bom te ver. Fala pro teu irmão aí, não toca nele não, hein? Só se estiver na mesma casa. Mas fala para ele como é bom te ver. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 89. Salmo 89. Nós não vamos ler ele todo. Vamos ler parte dele e à noite a gente continua essa leitura. Acompanhe com os seus olhos. Não vou pedir para você ler por causa da interferência que há no teu rosto, né? Fica difícil, mas acompanhe com os seus olhos. Promessa do reino messiânico a Davi. Salmo didático de Etã, Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firmada com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder.
Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, vamos dizer, somente o versículo 26, lê comigo. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Meus irmãos, isso aqui é tão precioso, tão poderoso. Ninguém chamava Deus de Pai. O nome dele era Yahvé, Senhor absoluto. Ninguém ousaria chamá-lo de Pai. Era íntimo demais. E essa aqui é a primeira vez em que Deus se manifesta aos seus filhos e dá a Davi o poder de chamar ao próprio Senhor de Pai. Que privilégio. Coloque sua Bíblia no banco, levante as mãos aos céus e diga: Pai, Pai amado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Como é bom ter um Pai, como é bom saber que Ele não nos deixa órfãos. Como é bom, Senhor, saber que o Teu amor vai de leste a oeste para nos resgatar. Como é bom saber que não existe limites, não há profundidade, nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem o porvir podem nos separar do amor do Pai que está em Jesus, através do Seu Espírito. Aleluia. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces. Obrigado, Jesus. Tu sabes quem eu sou, Senhor. De ti, tu sempre sabes. De todo o coração, Senhor. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Como descrever? Cante mais uma vez. Como explicar o que vai pra me resgatar? Foi Ele que te achou. Foi Ele que te encontrou. Ele foi até você. É de todo o coração. Tudo que eu fizer,
esquecer, não vou esquecer. Não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. É de todo o coração, diga isso. É de coração, tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. As palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Oh, Jesus, de todo o coração viemos nos render a Ti, Senhor. Viemos nos entregar totalmente a Ti, ó Deus. Nosso desejo, Senhor, é nos entregarmos absolutamente nas Tuas mãos, completamente, totalmente. Queremos ser totalmente Deus. Oh Deus, quero ser como criança nas Tuas mãos, Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro, completamente entregue ao Senhor. Um vaso nas mãos do oleiro significa que esse vaso não tem nenhuma autonomia. Deus é que governa o vaso. Deus é que tem o vaso nas mãos. Eu quero ser como o vaso nas Tuas mãos, Senhor. Se você quer, cante também, diga isso. Eu quero ser como o vaso em Tuas mãos. Eu quero, Senhor. Eu quero ser como um jardim regado por Ti. Eu quero ser dependente Do Teu amor. eu quero, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser como criança em Tuas mãos. Eu quero ser como uma costa, anseio por Ti.
você, cante ao Senhor. Eu quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma rosa, anseio por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. 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 Totalmente teu, queremos ser como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Queremos ser vasos nas tuas mãos, Senhor. Jesus. Totalmente rendidos a ti, Senhor. Totalmente dependentes de ti, Senhor. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Quero, Senhor, eu quero, Deus. Queremos ser, Senhor, como vasos nas tuas mãos. Jesus. Totalmente Deus. Oh, Deus Santo. Deus Santo. Queremos ser vasos nas tuas mãos. Oh, Jesus. Necessitamos, ó Deus, da tua palavra, da tua vontade. A tua palavra é a tua mão agindo nas nossas vidas. Nós precisamos da tua palavra. Precisamos da tua palavra, precisamos de ti. Jesus. Nós não podemos viver longe do Senhor. Não podemos viver longe dele, alheios a ele, afastados dele, distantes dele. Desejamos nos achegar a ele. Longe de ti não quero ficar. Longe do teu amor eu não posso viver. Precisamos nos achegar todos os dias àquele lugar de comunhão, aquele lugar secreto de intimidade. Sem essa vida não existe vida. Longe de ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me, cante. Aquele lugar. Que ele nos leve hoje a este lugar de intimidade e comunhão.
braços ao lugar secreto de adoração. Longe de ti, cante mais uma vez. Longe de ti, longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, Não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. leva-me em teus braços ao lugar secreto Te adoro. do coração. Pelo teu Espírito, Leva-me, Senhor, ao teu dia. leva-me em teus braços ao lugar secreto de adoração. Teu coração, desejo tocar. Que maravilha! Tua própria vida Me envolver em tua presença, me derramar e mergulhar na tua. Quebra todo jugo, Senhor, no meu interior. Rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu. Quebra todo jugo, quebra todo jugo no meu interior. Rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito. Quero ir, Senhor, aos teus leva-me em teus braços ao lugar secreto De adoração, pelo teu Espírito. Quero ir mais fundo, pelo teu Espírito. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito. Quero ir mais fundo. Pelo teu Espírito, Senhor. Quero ir mais fundo pelo teu Espírito, Senhor. Pelo poder do teu Espírito, que emana da tua palavra. Da tua palavra. O Espírito Santo jamais nos direcionará para algo que está fora da palavra de Deus. O Espírito Santo jamais nos direcionará a algo que está distante da voz de Deus, da lei de Deus, dos propósitos de Deus, da direção de Jesus. Jamais. Queremos ir mais fundo neste propósito, Espírito de Deus. Queremos ir mais fundo neste caminho, nesta direção. Queremos que o Senhor nos dirija sempre ao novo e vivo caminho que é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida, e é nele que nós queremos nos aprofundar. Queremos ir mais fundo em Jesus, conhecê-lo mais intimamente, nos derramar diante dele. É isso que desejamos.
nos derramar diante dele, quebrantar os nossos corações, confessar os nossos pecados, as nossas depravações, as nossas iniquidades, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes diante dele. É isso que desejamos, Senhor. Te conhecer mais. Precisamos mais de Ti, mais da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia. E eu vou pedir para que você abra e deixe aberta ela, marque ela, lá em Atos. Deixe a Bíblia aberta em Atos. Nós vamos fazer algo aqui muito importante. Eu acho que eu fiz o cálculo certo. No dia 20, pode sentar. No dia 20 de janeiro de 1971, 20 de janeiro de 71, é isso? Um casal de noivos entregou-se em santo matrimônio. E no dia 20 de janeiro de 2021, eles completaram quantos anos? Quantos anos? 50 anos. Então vou chamar os noivos aqui. Os noivos, vou chamá-los aqui. A Inês e o Luiz. O Luiz vai trazer a sua noiva ao altar novamente. André, eu vou pedir para que você direcione eles aqui no... Eles vão renovar aquilo que fizeram há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. E foi essa semana, no dia 20. Eles fizeram 50 anos. A dona Inês, corajosa, disse sim ao seu Luiz. Outro corajoso também. Isso. Chega mais para frente para os irmãos darem uma olhada. Isso. É muito bom poder celebrar com esses queridos irmãos, celebrar a ordem de Deus, celebrar a obediência. Casamento e amor são obediência, são ordens. E eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Estendesse a mão na direção desses queridos. Santo Deus, 50 anos de vida, muitos jovens aqui estão longe dessa data. 50 anos de vida matrimonial, de vida conjugal. Aqui, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, celebramos o Teu nome em obediência. Este casal está aqui diante de Ti, agradecendo ao Senhor, louvando o Senhor por preservá-los até essa data, porque quem os preservou vivos e unidos em santo matrimônio foi o Criador da vida e o Criador do santo estado do matrimônio. Aquilo que Deus uniu, o Senhor Jesus declarou: não separe o homem. Nenhum homem tem autorização para separar, para dividir um casal, um casamento. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio. Agradecemos a Deus por estes 50 anos. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por esse dia tão especial. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eles chegaram, ó.
Seu presente chegou na hora. Amém, amém. Um beijo, queridos. Vou dar um beijo assim, ó. Dá um beijo assim. André, segura eles ali, tá? Pode ir lá. Vamos lá. Isso. Deus é bom. Deus é bom demais. Está com a sua Bíblia aberta em Atos? Muito bom. Fiquei tão emocionado que abri em Hebreus. Atos capítulo 8. Atos 8. Simão, o mágico, a partir do versículo 9. Atos 8, 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, queria que você lesse comigo só essa parte aqui. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim. Respondendo, porém, Simão, isso mesmo, estou confundindo Pedro com Simão, porque é o mesmo nome. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam
muitas aldeias dos samaritanos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, por este alerta. Esta passagem que nos alerta de forma clara e de forma muito evidente qual a tua vontade, qual o teu propósito, qual o teu querer. Nos ajuda, ó Deus, nesta meditação no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. O líder da propaganda nazista, chamado Paul Joseph Goebbels, o homem responsável por toda a publicidade do governo ditatorial, totalitário, assassino, maligno. O governo nazista tinha um líder na sua propaganda, um líder na sua divulgação e comunicação. Se chamava Goebbels, Paul Joseph Goebbels, e ele tinha uma premissa. E eu creio que ele tenha entendido essa premissa olhando a palavra de Deus, olhando e observando como enganar pessoas. Você já percebeu que quando Jesus vai ao deserto, como que o diabo tenta enganar Jesus e tenta pegar Jesus e tenta trazer o espírito do erro a Jesus? Como que ele fez isso? Através da Bíblia. Aos teus anjos darás ordens ao teu respeito. E o diabo ainda teve a ousadia de dizer assim: está escrito. Está escrito, aos teus anjos darás ordem ao teu respeito. Como você acha que os falsos profetas, que os enganadores, que os espíritos de engano, que os espíritos de erro, que os espíritos de mentira vão enganar, se possível, os escolhidos? Como que eles vão fazer isso? Usando a distorção da palavra de Deus. Eles vão usar a palavra de Deus. Eles vão usar textos fora de contexto. Goebbels, eu acho que ele tinha lido principalmente esse versículo 11 aqui. Porque a frase dele era: uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Você pode mais uma vez olhar o versículo 11? Aderiam a ele porque havia pouco, havia, você está olhando para a Bíblia? 8:11, havia muito os iludira com mágicas. O que significa muito aí? Muito o quê? Ele fez muita mágica num dia só? Ou esse homem que era chamado de o grande poder, o poder de Deus, ou seja, um homem que evocava sobre si o título de divindade, você acha que num dia só ele conseguiu enganar a todo o povo de Samaria, a todo o povo que estava ali cercando nas circunvizinhanças da cidade? Foi por muito tempo. Foi massificada uma mensagem durante muito tempo. Durante muito tempo foi nos oferecido um evangelho muito ruim. Foi nos oferecido um evangelho cheio de misturas, de misticismos brasileiros, inclusive. Brasileiros não, demoníacos, vamos dizer assim. Foi nos oferecido um evangelho que dizia assim: o que Deus não proibiu está permitido. O que Deus não falou expressamente, não faça isso, então significa que nós podemos fazer. Esse evangelho foi nos dado durante um bom tempo.
durante um bom tempo. Só que não há nenhum fundamento para vivermos dessa forma. Nenhum fundamento. Pode ter certeza, querido, que se o Espírito Santo agir, ele vai agir conforme as Escrituras. Ele vai agir conforme a palavra. O que você acha que significa essa descida do Espírito? Esse agir mais profundo do Espírito, se não aquilo que está escrito. Em João, desde o capítulo 14, Jesus diz o que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo nos ensinaria tudo. Nos convenceria do pecado. Uma pessoa que é convencida do pecado dificilmente segura as lágrimas quentes. Dificilmente. Dificilmente alguém que é confrontado com tamanha dose de santidade, o Espírito se chama Espírito Santo. Alguém que é confrontado com a luz, alguém que é confrontado com a santidade de Deus, percebe a depravação do coração, ela chora. Muitas dessas pessoas que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que Lucas está relatando aqui, Lucas está fazendo o diário de bordo dos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas eu creio que a melhor expressão para o livro de Atos é dar glória ao Espírito Santo, não aos apóstolos. Os apóstolos eram só os canais, como todos nós. Somos só os instrumentos. Somos apenas os vasos de barro. O tesouro é que importa. O tesouro está dentro de nós. E aí, o Atos dos Apóstolos, o título de Atos deveria ser os Atos do Espírito na vida dos apóstolos, por intermédio dos apóstolos, os homens que foram enviados diretamente por Jesus. O que está acontecendo aqui é uma exposição clara do que Deus quer e de qual a direção que o Espírito quer para a sua igreja. Não é mágica, não é encanto, não é ilusão, não é sofisticado. O Evangelho não é um charme, não é charmoso. O Evangelho é cruz. Cruz. Tirando a cruz, não tem o Evangelho de Cristo. Se removermos a cruz, não é Evangelho. Se você consegue se autoajudar, se auto-socorrer, se você tem o poder para de si mesmo fazer alguma coisa sem Jesus, esse não é o Evangelho. Porque o próprio Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Eu não sei quantas vezes você ouviu isso daqui desse púlpito, e eu quero dizer que você vai ouvir isso todas as vezes. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se é nada, tem alguma coisa que você pode fazer? Vou perguntar mais uma vez. Se é nada, sem mim nada podeis fazer, tem alguma coisa que você pode fazer sem Ele? Existe alguma coisa que você pode fazer sem Ele? Não. Não. Sem Cristo nós não podemos absolutamente nada. E o que nos, ao longo de muitos anos, nos foi colocado e tem sido pregado continuamente, e você pensa, às vezes a gente pensa que o capítulo 13 de Apocalipse, que fala sobre as duas bestas, besta governamental e a besta chamada de besta eclesiástica, é uma potestade que
opera nos âmbitos de governo, e outra é uma potestade que opera nos âmbitos dentro de lugares, vou falar assim porque não é igreja, dentro de ajuntamentos onde a palavra de Deus não está no centro. Onde a lei de Deus, onde a voz do Espírito não está no centro. E os homens começam a criar e a inventar muitas coisas. Nós fomos enganados durante muitos anos. E eu falo nós, mas a minha geração, inclusive, mas são gerações e gerações atrás, décadas e décadas de uma espécie de... Nós fomos indo cozinhando. E o bispo Walter, ele usa uma figura para representar isso, que eu acho muito interessante, quero repetir ela para você. Sapo em banho-maria. Você já viu como é que você consegue cozinhar uma rã, um sapo? Eu acho que deve ser rã, né? Geralmente é rã que se come, né? Eu não comi rã, eu nem sei se eu tenho coragem, mas eu acho que é a rã. Se você botar a rã numa panela, sem água, sem nada, e tacar ela ali vivinha, fresquinha, tacar ela dentro da panela, e ela perceber o calor assim de cara, ela bate e sai, e pula. Agora, se você bota a rã e vai cozinhando, e o cozimento tem um tempo. Um tempo. É um processo. Não é de uma hora para outra. Como é que Simão enganava as pessoas? Com o tempo. Uma mentira contada 1000 vezes com o tempo se torna uma verdade. E sabe o que é mais difícil? Tirar essa verdade dos corações, dos nossos corações. Nós estamos falando de libertação para os de fora, mas há multidões dentro de falsas igrejas, ouvindo falsos profetas, que estão precisando de libertação. Nós estamos precisando de libertação. Eu estou precisando de libertação. E não é libertação do demônio. É libertação da minha mente, das minhas convicções. O Espírito Santo de Deus veio me convencer da vontade de Deus e não da minha vontade. O Espírito Santo, muito pelo contrário, ele veio quebrar, torcer, envergar, dobrar a minha vontade, a vontade de Deus. E quando você coloca a rã para cozinhar na panela com a água fria, ao longo do tempo a água vai... Como é que a água vai ficando? Vai ficando morninha, né? Aí vai ficando cada vez mais quentinha, quentinha, quentinha. E se você... a conclusão que alguns... Eu fui pesquisar a respeito desse assunto mesmo. Da rã na panela. E os homens dizem o seguinte: a rã, ela não pula da panela com a água já fervendo, não porque ela não tenha forças para pular, mas é que a mente da rã, ela foi programada a ficar tão amortecida, tão relaxada. Você já tomou um banho de água quente? Você já viu como é que você fica? Relaxadinho, né? Chega, dorme. Esse ano, pela primeira vez, eu levei a minha filha num parque aquático. E esse parque aquático tinha piscina de água aquecida. Interessante, um método bem diferente. Era aquecida naturalmente, com fogo mesmo. Tinha uma chaminé do lado de fora, claro. Ficava saindo uma fumaça o tempo todo. Eu perguntei pro funcionário, eu falei assim: vocês ficam fazendo pão o dia inteiro aí? É pão isso? Vocês fazem? Porque tinha um restaurante dentro do lugar. E eles falaram assim: não, isso aí é a água aquecida. Falei: vocês aquecem a água com fogo? É isso.
E depois eu fui lá, eu gosto de desmembrar como é que fala? Desbravar o território. Eu fui lá, vi, eram pilhas e pilhas de tora, de madeira, assim, e eu vi que era aquecida no fogo mesmo. Sabe o que está escrito na água? Em todas as piscinas, não passe mais de 20 minutos. Olha o tempo. O tempo, mais uma vez, vindo à tona. O passar do tempo foi cozinhando a nossa capacidade de filtrar coisas. Novelas foram cozinhando gradativamente o senso de adultério. E o adultério hoje, dentro da igreja, é normal. É normal? Não é não. Olhar para uma mulher com intenção impura, e eu falo agora até para as mulheres eu tenho que falar, olhar para um homem com intenção impura não é normal não. Roupas sensuais é normal? Não. Hoje, não pode criticar. Senão a pessoa vai embora da igreja. Por favor, vá embora. Se você vai defraudar homens na casa de oração, vá embora. Se você vai defraudar mulheres na casa de oração, vá embora. Por favor. Porque se eu disser o contrário, se eu for agradável a você e ao teu mau juízo a respeito do teu próprio corpo, se eu for agradável a você, eu vou fazer muitas pessoas errarem e eu vou ser um falso profeta. E eu não quero ser. Não é o meu desejo. Não é o desejo de Deus para mim, não é o desejo de Deus para nós. Meus irmãos, o sapo fica lá, a ranzinha fica lá cozinhando, e quando ela chega numa hora, ela relaxa de tal forma que aquilo se torna algo tão agradável que ela cozinha e morre na panela, sem nem mesmo se dar conta. Coríntios 11, eu nunca lembro se é primeira, não abra não. Não lembro se é primeira ou segunda. 1 Coríntios, instrução da ceia, né? 1 Coríntios 11. Eu sempre faço uma confusãozinha de primeira e segunda. 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo, instruindo a ceia, ele disse assim para os membros da igreja de Corinto: há muitos dentre vós fracos, doentes e que dormem. Que dormem, o que significa? Essas pessoas estavam tão acostumadas, estavam tão satisfeitas com aquilo que estavam fazendo na igreja. Você viu o que estavam fazendo na igreja? Cada um comia a ceia a hora que queria, uns comiam muito, outros não comiam nada, uns eram os promotores da inveja e os outros eram os invejosos. Não seja um promotor da inveja. Não fique colocando nos status do seu celular, nas suas mídias sociais. Não faça as pessoas invejarem. Porque até isso agora se tornou uma coisa normal. E as pessoas ainda colocam lá embaixo: que inveja. Olha, meus irmãos, estamos sendo cozinhados. Estamos sendo cozidos gradativamente, paulatinamente, ao longo do tempo. Há muito estamos sendo cozinhados e não estamos nos dando conta. Sabe por quê? Porque esse livro não está no nosso coração. Estamos lendo esse livro como crianças. E eu estou falando isso mais uma vez. Teatros, músicas, padrões de ensino estão cozinhando a mente dos crentes ao longo dos anos. Novelas, televisões, entretenimentos, programações infantis estão nos cozinhando ao longo do tempo. Quando eu era criança, eu assistia Xuxa.
Graças a Deus eu tinha pai em casa. Eu tinha homem. Uma representação masculina. Mas creio eu que se eu não tivesse um representante masculino, eu tinha o meu pai e eu tinha os meus 2 avós, tanto materno quanto paterno, e eu via quem eles eram. Mas se eu fosse doutrinado pela televisão, como muitos foram, estão sendo e serão, porque às vezes a gente ouve e entra aqui e sai aqui, isso aí já estou me acostumando. É porque eu sou muito novo no ministério, muito novo. E uma das maiores frustrações, segundo o nosso bispo, ele sempre fala isso, é que ele fala com o vento, contrário. Você já tentou falar contra o vento? O vento está vindo aqui na tua direção, você grita, você está na praia. Você está na praia. Aí você grita contra o vento. A pessoa que está lá embaixo, ela fica assim. O bispo fala, às vezes eu prego e no dia seguinte está acontecendo aquilo que eu preguei. O contrário. Que eu disse para não fazer. No dia seguinte estavam fazendo. E eu falo, o bispo falou, eu aprendi. Geralmente profeta, geralmente quem prega a palavra, geralmente quem prega a verdade, muitas vezes prega contra o vento. Eu aprendo isso. Mas eu sei que é assim mesmo. Não estou me vitimizando, não. É assim mesmo. Mas não deixe isso passar. Não deixe isso passar pelo teu ouvido e sair no outro, porque disso depende o desenvolvimento da tua salvação, disso depende o desenvolvimento da tua fé, disso depende o teu crescimento espiritual. A igreja de Corinto, sem as cartas do apóstolo Paulo, seria uma igreja ridícula. Ridícula. O apóstolo Paulo diz, vocês não têm discernimento, vocês comem e bebem sem discernir o corpo. Vocês não têm o menor sentido no que vocês estão fazendo. Não é à toa que há fracos, doentes e mortos. Mas calma aí, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja que extravasava línguas estranhas. Era uma igreja cheia de profecias. Era uma igreja cheia de revelações. Era uma igreja cheia de mistérios. E gostava de mistérios. E gostava de coisas extraordinárias. E era uma igreja carnal. Está escrito no primeiro capítulo de Corinto. Eu não pude lhes trazer alimento sólido porque vocês são crianças. A pergunta é, Corinto se considerava criança? Não. Muito pelo contrário, a igreja de Corinto se considerava o suprassumo da espiritualidade. Não, nós somos cheios de dons. Não, aqui o negócio pega fogo, aqui é do nosso jeito. Aqui é do nosso jeito? Ah, é? Aí o apóstolo Paulo falou assim, é do jeito de vocês, né? E vocês são maravilhosos, né? Quem está pregando aí, esses super apóstolos que estão pregando aí na igreja de Corinto, eu não sei se é capítulo 10 de 1ª ou 2ª, mas no capítulo 10 o apóstolo Paulo fala sobre super apóstolos. Apóstolos, assim, que nunca foram enviados, mas estavam pregando em Corinto. E o apóstolo Paulo falou assim, eles são, de fato, e usando de ironia, ele diz assim, eles são maiores que nós, de fato. Por que eles são maiores que nós? A mensagem deles é muito mais grandiosa e oportuna do que a mensagem que eu levei para vocês. De fato é. Por que era? Porque eles permitiram o tempo. Aqueles homens estavam, falsos profetas, falsos apóstolos, entravam na igreja de Corinto e estavam ali há um tempo. E só depois de um tempo Paulo foi avisado disso pela casa de Cloé. Lembra disso? Só depois de um tempo, alguém da igreja, alguém de uma família da igreja falou, precisamos chamar o homem que nos deu as instruções de acordo com o Espírito de Deus. A simplicidade do Espírito de Deus. Precisamos falar com ele, porque o que está acontecendo aqui não é normal. E não era mesmo. E nós aderimos ao longo do tempo muitas anomalias. Eu vou
nós vamos parar por aqui. Mas eu queria que você entendesse algo. Nós já lemos sobre isso. Capítulo 1 de Daniel. Cultura e educação. Cultura babilônica e educação babilônica. E toda a estrutura que formava a Babilônia foi oferecida a Daniel e a seus amigos. O que eles fizeram? Decidiram firmemente não se contaminar. Nós só passaremos ilesos. Nós só passaremos ilesos, só haverá desenvolvimento de salvação se nós decidirmos firmemente olhar para essa palavra. Provérbios capítulo 29, não precisa abrir a sua Bíblia não. Provérbios capítulo 29. Anote se você estiver com a Bíblia. Se você estiver anotando, o versículo 18 diz assim: quando não há profecia, o povo se corrompe. Só que tem mais. Tem mais. Quer dar uma olhada? Provérbios 29, olha lá, rapidinho. 18. Você pode ficar de pé para a leitura? Provérbios 29, 18. E nós vamos encerrar. Aqui está o segredo da felicidade, do amadurecimento, da vida santa, da alegria. Vou chamar o diácono Daniel para a gente encerrar. Eu queria encerrar cantando uma canção que tem tantos anos e é simplesmente a palavra de Deus. Mas olha o que diz em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Agora leia o restante, por favor. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem disse isso foi Jesus. Eu não posso inventar, eu não posso criar, eu não sou mágico, nós não somos encantadores, você não é a plateia, isso aqui não é um picadeiro, você não pode ser entretido, porque se você for entretido, você não é ovelha, é bode. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E olha o que vai dizer a canção. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É pela palavra de Deus, é pela pregação da palavra de Deus, é pela lei de Deus que o Espírito se manifesta. Como crerão se não ouviram a palavra? Como ouvirão se não há quem pregue? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai.
eu também o amarei e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Tua palavra, Senhor, que não nos deixa desviar. Ela é luz. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada nesta manhã. Sejamos salvos, Senhor, da nossa mediocridade, tanta infantilidade, tanta coisa que nos causa tristeza ao coração, tanta infantilidade, meu Deus, no meio desta igreja, no meio deste povo. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, que tenhamos a coragem de dizer: Senhor, perdoa-me. Perdoa, meu Deus. Quantas vezes o pastor diz para que não ponhamos os nossos filhos, a nossa casa, à exposição. Mas como disse o pastor Tiago, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos para que sejamos curados, para que sejamos libertos. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.